Os fenômenos anímicos são aqueles que o encarnado exerce além dos limites do corpo físico. Então, ele não utiliza os órgãos comuns do corpo físico. A comunicação vai além das possibilidades, né, de exteriorização do corpo físico. Muitas vezes é bastante difícil de você fazer a distinção entre o fenômeno anímico e o espirítico, mas isto é possível desde que se preste bastante atenção. Entre os cientistas e estudiosos, nós temos Gelei, Gustave Gelei, a Alexandra Aksakov, né, a Ernesto Bozano, que se dedicaram ao estudo dos fenômenos anímicos. Especialmente Aksakov respondeu, né, ao Hartmann, que a uma dada altura da sua vida escreveu um livro contra os fenômenos espíritas, dizendo que todos eram fenômenos anímicos, fenômenos do espírito encarnado. E Aksakov e Gelei rebatem brilhantemente, dizendo o seguinte, que os fenômenos anímicos são também os fenômenos estudados pelo espiritismo, porque são fenômenos espíritas, são fenômenos do espírito encarnado, né? Então, esses espíritos, né, de escola, deixaram obras importantíssimas para serem estudadas, e eu recomendo vivamente Animismo e Espiritismo, do Aksakov, e Animismo ou Espiritismo, do Bozano, e as obras dele. Bem, entre os fenômenos anímicos, olha aí, tem fenômeno anímico, mas em grande quantidade, não é pequena. A telepatia, o pressentimento, o sonambulismo, a experiência fora do corpo, a bicorporiedade, a dupla vista. Vamos analisar esses casos, né? E a comunicação que o encarnado pode fazer através da fala, da escrita, etc. São fenômenos anímicos e que devem ser considerados como fenômenos do espírito, porque o espírito se comunica mesmo estando encarnado, né? Quando as pessoas dizem assim, de uma maneira assim um tanto quanto desrespeitosa a respeito dos fenômenos anímicos, eu lembro Santo Antônio de Pádua, por exemplo, né, que estava em Pádua, sua cidade natal, fazendo uma pregação, quando o seu espírito se deslocou para Lisboa, né, a 1.750 quilômetros de distância, para defender o seu pai, que ia ser enforcado, porque tinha sido considerado culpado da morte ou do homicídio de uma pessoa. E ele corporificou-se em Lisboa e defendeu o pai. E de tal maneira, e com tanta prudência, com tanta veracidade, que o pai foi absolvido, né? É um fenômeno de bicorporiedade. Por quê? Ele era visto em Pádua e era visto em Lisboa. O que ele tinha em Pádua? O corpo físico. O que ele tinha em Lisboa? O corpo espiritual materializado. Para poder ser visto pela multidão, ele tinha que estar materializado. E depois dizem que não tem fenômeno anímico. Depois tem a coragem de dizer que não tem fenômeno anímico. É impressionante. Ele está sendo médium de quem? Nessa bicorporiedade, se não dele mesmo. Na telepatia, pressupõe que você envie telepatemas ou envie uma mensagem dos teus pensamentos e essa mensagem seja recolhida por alguém imediatamente, instantaneamente,
e muitas vezes devolvida como resposta, né? Um fenômeno que não é tão incomum assim e que foi muito bem estudado, né? Como nós vamos ver daqui a pouco, por cientistas que fizeram experiências brilhantes sobre o assunto.